Olá, o meu nome é Luiz Rezende, eu sou professor e escritor. E eu venho aqui hoje ter uma conversa franca com você, uma conversa direta, uma conversa sem nenhum tipo de filtro, sobre a situação que nós vivemos, sobre adiamentos e suspensões de concursos, algumas vezes por iniciativa da própria banca organizadora ou do órgão público, outras por força de liminar na justiça. Eu gravo esse vídeo no dia 4 de maio e nesse momento nós temos uma liminar concedida por um juiz de Brasília que suspende as provas da PRF no domingo, dia 9 de maio, Dia das Mães. Essa liminar ela pode ser contestada, ela pode cair, ou o concurso de fato pode ser suspenso, a prova pode ser adiada. De qualquer maneira, o debate que eu venho trazer aqui é um debate que independe, em particular, dessa situação da PRF, mas envolve você que estuda para a PRF. Bom, e é a minha opinião muito sincera, muito franca sobre essa situação para tentar te ajudar a refletir, para tentar te auxiliar nesse difícil momento de estudos. Bom, em fevereiro de 2020, quando a pandemia ela já começava a surgir, quando a coisa já tinha começado a ficar séria, eu me preparava para ir para Brasília, participar da revisão de véspera de escrivão da Polícia Civil do DF, pelo Alfacom, né, a empresa que eu trabalho desde 2012, com muito orgulho. E aí nós tivemos suspenso o evento por conta da suspensão da prova. E desde fevereiro, março de 2020, passados mais de um ano, estamos em maio de 2021, tivemos uma série de suspensões, de adiamentos que, enfim, nem é o caso de ficar listando aqui, né? Mas DPEM, PCDF, tanto agente quanto escrivão, PF, PRF, INSS, IBGE, enfim, uma série de concursos que tiveram data marcada e adiamento, data marcada e adiamento. E aí eu queria pontuar dois elementos com você. O primeiro, o elemento psicológico, e depois o elemento prático, o objetivo, que eu acho mais importante. Então fique comigo até o final e depois diga o que você acha aqui nos comentários, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa situação que me envolve como professor e te envolve mais ainda como aluno. Bom, na verdade, eu não condeno ninguém. Nós vivemos uma situação que eu entendo que é a maior tragédia da nossa geração, né? Algumas gerações viveram outras tragédias, como a gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o regime militar, que na minha opinião em particular foi uma tragédia do ponto de vista dos direitos democráticos. E agora nós vivemos essa tragédia que é uma tragédia análoga a uma guerra. Numa guerra tem centenas de milhares de mortos, uma guerra tem mudança dos mercados e tem toda uma geração que fica fora do mercado de trabalho. É exatamente o que acontece agora. Bom, mas o fato é que por vivermos essa maior tragédia da nossa geração, que eu não condeno ninguém que resolve ficar em casa, se precaver, se cuidar. Muita gente perdeu pessoas queridas, eu perdi. Muita gente tem amigos ou foi acometido pelo Covid e teve um grave problema de saúde. Então eu não condeno colegas meus que ficam em casa, que se resguardam, ou por eles ou pela família. Assim como eu não condeno quem vai para a guerra. Eu estou indo para a guerra. Eu estou trabalhando, estou indo para os estúdios gravar aula, estou indo fazer as coisas com todo o cuidado necessário. E ainda bem que o Alfacom, a empresa que eu trabalho majoritariamente, ela tem muito cuidado, né? Eu conversei outro dia com um dos sócios, é uma empresa que tem muita sensibilidade com essa questão de saúde nossa, tanto que eu montei um home studio. Bom, então dito isso, eu não condeno ninguém que sai para pagar as contas, que sai para trabalhar com as medidas de saúde necessárias, ou alguém que resolve ficar em casa, né? Não tem julgamento nesse caso, porque cada um sabe aonde o calo aperta. Bom, e o fato é que nós vivemos uma situação que ainda não está resolvida, né?
Em primeiro lugar, os concursos começaram a ser suspensos pelas próprias bancas organizadoras por conta da situação de aglomeração, em alguns casos com uma antecedência positiva, em outros com uma situação bizarra, como no caso da Polícia Civil do Paraná, em que a prova foi adiada no dia, pela manhã. Um baita desrespeito com os candidatos. E agora nós temos uma situação um pouco diferente, né? Então, por exemplo, aconteceu no domingo passado a prova do IBGE para agente de coleta e qualidade. A prova da PRF aconteceria pela banca organizadora, mas uma liminar concedida por um juiz de Brasília suspendeu por enquanto. É possível que enquanto você estiver assistindo esse vídeo a situação já tenha mudado. E a Sebrasp, né, a banca da PF e da PRF, ela desenvolveu várias alternativas para minimizar o risco, né, de contágio e aglomeração. Ela marcou provas para um número de cidades menor, quem tiver com Covid não faz a prova, tem medição de temperatura, quem tiver com uma temperatura acima de 37,5, salvo engano, faz a prova numa sala separada, mas mesmo assim teve essa liminar. Então, a situação ela começa a mudar um pouco, porque as bancas elas já começam a garantir a prova, os órgãos começam a garantir a prova, mas aí a justiça ainda, ela tende a acatar, os juízes estão tendendo a acatar essas liminares. Bom, eu acho que algumas provas precisam acontecer, até porque o serviço público, ele precisa do efeito da continuidade e a segurança pública, a saúde, a educação são elementos fundamentais, inclusive para a nossa vida nessa situação de pandemia, mas com resguardo, né? Então, dito isso, eu sei que existe um efeito terrível psicológico de você que se prepara para a prova, você que vai para a reta final. Eu gravei uma dica aqui no meu canal de dicas de última hora de geopolítica. Para mim, a prova iria acontecer. E eu sei que psicologicamente te abala você ter que desacelerar de novo, esperar novamente a prova, desacelerar, reacelerar. Psicologicamente você fica destruído. Mesmo porque, no caso de concurso de polícia, muitas vezes é teu sonho, é tua vocação, e você quer logo resolver a parada, ou para ir para as próximas fases do concurso, ou para ir para a próxima. E eu sei que nós precisamos do cargo público, eu fui servidor público por 13 anos, para pagar nossas contas, ter qualidade de vida. Então, psicologicamente, é um trabalho bem mais difícil, né? Porque você precisa respirar, você precisa se blindar frente a toda essa situação, e aí é necessário que a gente o tempo todo faça um exercício sabendo que nossa hora vai chegar. E vai chegar. Por quê? Porque o concurso público é um funil, você sabe muito bem disso, e muita gente vai ficando pelo caminho. Eu já vivi situações difíceis em concurso, não como essa agora, mas, por exemplo, no governo Dilma, o ministro do Planejamento à época declarou que ficaríamos 2 anos sem concurso. E começaram a voltar a acontecer. Nós tivemos em 2018 o adiamento da prova da PF por conta da prova do TAF, que não era adaptada para o deficiente físico. E o que nós sempre dizíamos, que quando acontecem esses problemas, as pessoas vão ficando pelo caminho. E nesse caso do Covid, muita gente vai ficar pelo caminho porque desanimou, porque não quer viajar, porque acha que no dia da prova a prova vai ser suspensa. E se você se mantiver resiliente, se você se mantiver focado, sabendo que provas não foram canceladas e sim adiadas, você tem vantagem competitiva. Bom, do ponto de vista prático, eu tenho uma pergunta para você. Qual o candidato que se prejudica do ponto de vista do estudo? Nenhum. Nenhum. Eu não estou falando da parte psicológica agora. Porque se você tiver já com uma pontuação muito acima da nota de corte dos últimos concursos, garantidão, meu irmão, o adiamento por 1, 2, 3, 6 meses só vai fazer você ter vantagem competitiva. Você não vai desaprender. E quem está lá atrás não vai em 6 meses te ultrapassar. Porque você sabe que o estudo é uma construção. Agora, se você está naquela situação de ter uma pontuação meio baixa nos simulados, de não ir muito bem, é a chance de você dar o start. Então, nenhum perfil de aluno se prejudica com o adiamento da prova do ponto de vista prático. Psicológico, cada um deve trabalhar em cima da sua realidade. Essa doença é séria. Eu perdi amigos. Eu tenho uma situação pessoal, meu pai não faleceu de Covid,
Meu pai faleceu no passado por uma outra doença, mas eu não pude enterrá-lo, porque existia a suspeita de Covid que não foi confirmada. Uma situação extremamente delicada, eu nem vou me alongar muito. Eu acredito na ciência, eu acredito na vacina, eu acredito em isolamento social para outras questões, mas eu entendo também que, inclusive para combater o Covid, precisamos de concurso público para várias áreas e é necessário se adaptar. É necessário se adaptar para que aconteça concurso, inclusive para o Estado ser cobrado sobre política pública para combater a pandemia. Então essa é a minha opinião, é isso que eu tinha a dizer para você e eu não quero que você concorde comigo. Eu só quero abrir um franco e sincero diálogo para você, que é meu aluno, meu colega, para você que foi servidor público comigo, eu fui servidor público por 13 anos de dirigente sindical, mas principalmente você que é meu aluno, perfeito? Dois recados finais. O primeiro é, cuide-se, essa doença é séria, utilize máscara, tome vacina quando for o teu momento e não aglomere sem necessidade. E o outro recado é, nada mudou para os seus estudos. Continue estudando como se a prova fosse amanhã, porque ela vai chegar. E quando chegar, se você se mantiver resiliente, você vai ter clara vantagem competitiva. Muito obrigado, era esse recado que eu tinha a dar para você. Até a próxima.